Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia. É Bruno Black. Vamos hoje celebrar a Sagrada Liturgia. Evangelho Mateus 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas, alguns aspectos importantes desse Evangelho. Ao contrário do que parece, Jesus não é pessoa de multidões, pessoa de status. Parece, mas não é. Nem tudo que brilha é ouro. E esse Evangelho, no detalhe, nos mostra isso. Jesus só fica no meio da multidão, e isso é em todos os Evangelhos. Jesus só fica no meio da multidão quando ele está em serviço, quando ele está a serviço, quando ele está na pregação da palavra. Assim como os padres, né? E aí aqui vem o padre que age em persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Jesus só fica nas multidões quando ele está trabalhando. Resumindo, é isso. Quando ele não está mais a serviço, o que ele faz? Ele se recolhe. Ele vai para uma reclusão para entrar na intimidade com Deus e abastecer. Olha o detalhe do Evangelho. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Jesus subiu ao monte para orar a sós. Jesus tinha 72 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos de afinidade, Pedro, Tiago e João. Mas para se abastecer de Deus, para se entregar inteiramente a Deus, ele precisava ficar sozinho, na sua intimidade. Esse é um exercício de exemplo
que Ele nos convida. E aí, quando isso acontece, Ele volta ainda mais forte e faz coisas sobrenaturais. E é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente volte mais forte do momento de intimidade com Ele para fazer coisas sobrenaturais, como por exemplo andar sobre as águas. E Pedro, nesse momento, quando ele avista Jesus, naquele instante em que ele ainda não duvida, ele fala: Senhor, se fores tu, manda que eu vá a ti. E naquele instante que Pedro confiou, que ele não hesitou, ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas com Jesus em direção a Jesus. Ele estava vivendo o sobrenatural. Mas aí ele deixou a dúvida entrar e ele começou a afundar. Como esse é um belo retrato do que acontece com a gente na nossa caminhada com Deus. No início, ao escutar a voz de Jesus, ao ouvir Jesus, a gente fica admirado e vai com tudo. E depois começam a aparecer os questionamentos, as dúvidas, os medos, as fobias, e a gente começa a afundar. Mas mesmo assim, ele, Jesus, ainda estende a mão a Pedro e levanta Pedro e pergunta: por que duvidastes? Como fala na música, né? Por que tenho medo se nada é impossível para ti? Que nós possamos acreditar firmemente que nada é impossível para Jesus. Nada, absolutamente nada é impossível para Ele. Confiemos nele e nos entreguemos a Ele nessa certeza. Como dezenas de vezes fez o nosso queridíssimo Santo Agostinho. E parafraseando ele agora, como oração, põe a mão no seu coração agora e repete a oração junto comigo. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Mais uma vez, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Amados e amadas, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de Santo Agostinho, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.